Fala pessoal, começando então mais um vídeo aqui no canal. E para você que está caindo de paraquedas e não está entendendo nada, nós estamos, já deve ter visto o título do vídeo, nós estamos numa série da carta de Tiago e a gente está fazendo a exegese capítulo por capítulo da carta de Tiago. Então começamos ali o capítulo 1 no último vídeo, fomos do versículo 1 até o versículo 16. Se você não viu ainda, volta lá para fazer sentido as conexões. E agora a gente vai continuar no capítulo 1, do versículo 17 até o versículo 27. Particularmente, vai chegar no versículo que eu mais amo das Sagradas Escrituras aqui nesse grupo de versículos. Então, já abre sua Bíblia aí comigo, beleza? Eu vou te dar esse tempinho. Abre sua Bíblia na carta de Tiago, que vem depois de Hebreus, no versículo 17. Pessoal, explicando aqui, algumas pessoas me perguntaram: tá sem corte, tá sem nada? Sim, porque esse modelo, na verdade, era para ser uma live, tá? Eu ainda não comecei a fazer live, estou fazendo faculdade, voltei para a faculdade, e aí as minhas aulas são à noite, eu queria fazer durante a semana, mas eu não estou conseguindo. Vou ajustar um horário aí certinho para a gente conseguir fazer lives semanais aqui no YouTube, beleza? Também estou montando aqui o meu setup, então é tudo muito improvisado ainda. Depois eu gravo um vídeo de como tá aqui. A Nana tá me ajudando demais nessa questão, mas é isso. Então por isso que vai sem corte, tá? Não é um modelo meio que de aula, a gente vai dialogando aqui, vai construindo algumas ideias. Então vai sem corte para a gente conseguir pensar e amarrar, beleza? Tá assistindo? Tá muito lento? Joga no 2.0, já existe essa função aí, tá? O Senhor é louvado. Então vamos lá. No versículo 17, ele já começa falando assim, ó: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto e descem do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Legal. Dois conceitos que Tiago vai falar aqui logo de cara. Primeiro, a imutabilidade de Cristo. O seu caráter, ele é imutável. Os seus princípios, eles são imutáveis, né? No versículo 8, que a gente falou no vídeo passado, a gente falou que o homem ele é instável. Então, às vezes, a gente coloca os princípios de Deus na nossa ótica. E isso não pode acontecer, certo? A gente precisa fazer essa cisão. Bom, os nossos princípios, eles mudam, não é verdade? Eu te pergunto, você não é a mesma pessoa de 10 anos atrás. E graças a Deus por isso. Eu espero que exista maturidade, houve maturação para que você chegasse hoje com uma visão de mundo talvez diferente, com uma perspectiva do evangelho muito mais engordada. E quando eu falo isso é no sentido de existe hoje muito mais, né, percepções a nível evangélico. Então essa é uma das questões que a gente precisa entender. Nós mudamos, o Senhor não. E primeiro ele fala assim, ó: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes. Então qual que é a lógica? Primeiro, em Efésios vai falar que a salvação pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, para que vós não se gloriem. O final do versículo é assim, né? Efésios 2. Então, qual que é a lógica? A lógica é a seguinte: o que ele está falando aqui, ele está tirando de jogo o orgulho que existe no nosso coração. Que muitas vezes, quer dizer, a maioria das vezes, ou 100% das vezes, o orgulho ele vai ser a raiz para que o ser humano caia, para que o ser humano ele tropece, não é verdade? Uma vez eu entrei num gabinete pastoral e para ser discipulado, ainda lá no Brasil, e um pastor ele falou comigo: Vitão, a minha linguagem do amor, ela é também a minha pedra de tropeço. Então, o pastor tinha dito para mim que a linguagem do amor dele era a palavra de afirmação, mas ao mesmo tempo o orgulho no coração dele podia virar uma vaidade, e essa vaidade era algo que o fazia tropeçar. Então ele vivia sempre, né, nessa questão, nesse embate, para conseguir ponderar ali a forma como ele se sentia amado, a forma como ele se sentia acolhido pelas pessoas que estão ao seu redor, mas ao mesmo tempo por não cair, né, ali naquilo que era pedra de tropeço. E eu, particularmente, né, me vejo também nessa situação, e eu acho que muitas pessoas se veem nessa situação. Então o Tiago está falando que vem de Deus, e aí vamos parafrasear o apóstolo Paulo: não vem, não nasce de nós para que a gente não se glorie, porque senão ia ser constantemente isso, né? Eu sou muito bom, eu sou autossuficiente. E é uma luta constante que a gente precisa travar. Tiago está falando de lutas que a gente precisa travar no nosso dia a dia.
A aplicabilidade é essa, é lembrar que a gente precisa travar lutas de renúncias e óticas sociais que a gente precisa lembrar que esse é o evangelho verdadeiro, não é verdade? Então, isso eu tenho travado todos os dias. Isso é muito bom. E aí ele continua, vamos lá. De sua própria vontade gerou-nos pela palavra da verdade, para que fosse como primícias das suas criaturas. Fazendo menção de novo à Gênesis. Lembra que no vídeo passado a gente falou bastante desse paralelo do que Tiago está falando para uma prática judaica ou os livros judaicos. Naquela época a gente tinha a Didaquê, né, o Pentateuco já estava ali, todos os mestres da lei já falavam sobre ele, e aí ele está fazendo uma alusão clara aqui a Gênesis no Antigo Testamento. 19. Portanto, meus amados irmãos, todo homem esteja pronto para ouvir, tardio em falar e tardio em irar-se. Isso aqui é muito importante, é muito chave. Por quê? Primeiro que a gente precisa aprender isso. Eu, particularmente, preciso aprender muito, né? Tenho uma personalidade um pouco explosiva. Às vezes eu penso e já falo. Aí depois eu vejo que eu errei e para remediar é muito difícil, não é verdade? Então, constantemente a gente precisa estar brigando com isso, principalmente a palavra, o que sai da nossa boca. Depois a gente vai ver que assim como o cavalo, a rédea doma o cavalo, assim é a nossa língua, né? Ela tem poder de guiar todo o nosso corpo. A gente vai ver isso aqui também. Então, aqui, lembra que no último vídeo, semana passada, olha que loucura, no último vídeo eu falei a respeito, né, de Tiago ser um livro bem parecido, a sua escrita, a forma de escrever bem parecida com a forma de Provérbios. E aqui ele está fazendo uma menção clara a Provérbios, capítulo 10, deixa eu ver, eu anotei aqui, ó, Provérbios 10, 19. Está até marcado, na verdade, aqui, para ficar mais fácil, ó. Provérbios 10, 19. Olha o que fala em Provérbios 10, 19. Na multidão de palavras não falta pecado. Eu estou com a King. Na NVI fala transgressão. Mas aquele que refreia os seus lábios é sábio. Existe outra versão que vai inverter um pouco e vai falar: sábio o homem que refreia sua língua. Então, são conselhos práticos para você fazer no seu dia a dia e que é sempre objetivo. Cara, refreia sua língua. Se você refrear sua língua, você vai alcançar a sabedoria. Ponto. Qual que é a lógica? Depois ele vai falar tem um outro aqui que ele vai fazer também essa ponte, que Provérbios está muito interligado, né? Provérbios tem muito essa questão de falar várias vezes sobre o mesmo assunto. Meu avô sempre falou comigo que eu tinha que ler Provérbios todos os dias, que acompanha a sequência, falei no último vídeo. Mas Provérbios 29, 20 vai falar, vai ser ainda mais duro, quer ver? Ó? 29 e 20, fala assim: Vês tu um homem que é precipitado em suas palavras, há mais esperança para um tolo do que para ele. Então, na outra versão fala, há mais esperança para um perverso do que para um cara que é precipitado nas suas palavras. Então, o Tiago está falando, seja pronto para ouvir, tardio em falar e tardio em irar-se. E por que o Tiago está falando isso aqui? Quando a gente é pronto para ouvir, a gente está sempre preparado para ouvir a dor do necessitado, para ouvir a dor do órfão, para ouvir a dor do estrangeiro, para ouvir a dor daquele que tem sofrimento, que tem lamento. E esse é o Evangelho. O Evangelho é cada vez a gente se tornar melhores ouvintes. E por que eu falo isso? Olha o que o Tiago está trazendo para nós. Quando a gente entra num contexto congregacional, a gente vai falar, hoje eu ouvi de Deus, eu senti de Deus. Isso é um bom ouvinte, um ouvido bom, um ouvido aguçado. Quem tem isso? Intimidade com Deus. Aqui, obviamente, que Tiago está falando de ser um bom ouvinte no sentido ajudar a comunidade, ajudar as pessoas. Ser um bom ouvinte, cara. A minha esposa, ela é uma boa ouvinte. Tá, eu confesso que ela é psicóloga e isso aí ajuda muito. Mas ela escolheu psicologia por algum motivo. Primeiro porque Deus mandou, né? Então também isso aí seria uma causa importante, eu acho. Mas a lógica é, quanto mais a gente ouve, mais a gente está atento às pequenas situações que Jesus ele foi preocupado. Jesus estava muito preocupado com isso, com o indefeso, com o estrangeiro, com o nômade, né? Ele estava preocupado com a dor dessas pessoas e sempre ele ouve, né? Sempre ele se atenta, sempre ele está pronto. Então isso é muito importante. E depois ele termina falando tardio para se irar.
Cara, olha que legal. Aí ele vai falar no 20. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Eu falei com os adolescentes numa aula que eu dei para eles, quando eu estava falando de Romanos, que a justiça de Deus ela está acima da nossa justiça. E ela independe da nossa. Então, para nós, o que é justiça, para Deus, não é. Talvez é diferente. Então, a gente não consegue entender a justiça de Deus. Nós não conseguimos. Todas as vezes que autores dentro da teologia tentaram traçar uma linha sobre a justiça de Deus, eles falharam. Por exemplo, quando a gente vai falar sobre justiça de Deus dentro de doutrina soterológica, é sempre um grande problema. Por quê? Porque um acha que se Deus condenar A para o inferno, ele é injusto, se Deus salvar B, ele é justo. E não existe essa prerrogativa, porque a justiça de Deus, a graça de Deus, são coisas que dificilmente a gente consegue caracterizar, certo? Mas o que Tiago está falando? A ira do homem não opera a justiça de Deus. Quando o homem está irado, dificilmente ele consegue se atentar àquilo que é a justiça de Deus. A gente tem inúmeras situações no curso natural da história do mundo que comprovam isso. Todas as vezes que o homem está cego de ira, ele vai fazer uma série de coisas que depois ele não vai conseguir justificar por que ele fez isso. Aí, obviamente, depois que ele cai em si, vem a justiça de Deus. É o caminho natural. Então, o Tiago está falando, cara, evite a ira. Evite a ira. Porque é uma emoção, é uma sensação, é um sentimento humano. Né? Então, estamos sujeitos constantemente a passar por isso. Uns mais, outros menos. Né? Depende da sua personalidade. A minha, eu estou sempre sujeito a passar por ela, principalmente no trânsito, né? Então eu falo que a graça de Deus ela tem que descer sobre nós quando a gente está conduzindo, quando a gente está dirigindo, porque é absurdo. A ira constantemente ela quer vir. Então a gente precisa evitar esse sentimento, né? E aí ele vai continuar. 21. Portanto, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Bom, existe uma palavra que pode salvar as nossas almas, mas para que a gente consiga receber essa palavra, ele dá uma condicional. Para receber essa palavra para a salvação das vossas almas, vocês precisam rejeitar toda a imundícia e superfluidade de malícia. Bom, isso é muito difícil. Vamos ser honestos? É muito difícil. Porque quando a gente fala rejeitar toda a imundícia de malícia, a gente não está falando daquilo que a gente faz, não é uma ação. É muito mais das nossas entranhas, dos nossos íntimos, do nosso íntimo, não é verdade? Cristo ele esquadrinha os nossos pensamentos, mas ainda assim, se ele olhar para dentro de nós, ele vai achar só podridão. É legal porque em Romanos o apóstolo Paulo ele vai falar muito sobre isso, né? Se não fosse o sacrifício de Cristo, estaríamos condenados eternamente. Só que dentro de nós não existe nada de bom. Em Mateus, que já é um pouco mais condescendente, por que me chamas bom? Bom, só um. Em Marcos vai falar Deus. E a gente sabe lá em Filipenses, 100% homem, 100% Deus. Então ele estava falando dele mesmo? Sim, mas ali ele está encarnado, então ele está falando de meu Pai. Então a lógica é que não existe bondade dentro de nós, só que é uma condicional para chegar à salvação das nossas almas. Então para isso, o que eu preciso fazer? Todos os dias eu preciso examinar, olhar para dentro de mim, para que eu consiga enxergar tudo isso e tirar, né? Ele está falando aqui, ó, rejeitando, eu preciso rejeitar, cara, eu preciso ter aversão àquilo que me afasta da possibilidade de salvação da minha alma. É legal porque quando a gente pensa nisso aqui, a gente chega num lugar de eu preciso rejeitar o pecado, cara. Eu preciso odiar o pecado, eu preciso odiar, que é muito difícil, mas eu preciso odiar o pecado. Muito louco isso aqui que o Tiago escreveu, meu Deus. 22. E sede cumpridores da palavra e não ouvintes apenas, enganando-vos a vós mesmos. Então, pera. Primeiro eu preciso rejeitar o pecado, né? Eu preciso rejeitar a malícia,
aquilo que existe de ruim dentro de mim. Eu preciso rejeitar. Primeiro ponto. Agora ele me dá uma segunda condicional. Qual que é essa segunda condicional? Eu preciso ser um cumpridor da palavra, não apenas um ouvinte. Isso te lembra algo? Tipo assim, te lembra algum texto? Quando todas as vezes que eu leio isso aqui, naturalmente vem, também porque foi a primeira pregação que eu fiz na minha vida, meu avô vai lembrar, se ele assistir esse vídeo, eu sei que ele vai, lá na minha casa, lá em Belo Horizonte, foi a primeira pregação que eu tive a oportunidade, meu avô estava do lado, eu estava pressionado, mas foi uma benção. E foi o primeiro texto que eu preguei. Mas naturalmente me lembra de Mateus 7, saindo ali do Sermão da Montanha, e Jesus ele vai falar algo aqui, quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui. Nem todo homem que me disse eu entrará no reino dos céus, expulsamos demônios, então, todo aquele... 24, Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhoei a um homem sábio, construiu a sua casa sobre a rocha. Vamos pular para o 26. Aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, compará-lo-ei a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, vieram as inundações, sopraram os ventos e golpearam contra aquela casa. E ela caiu e grande foi a sua queda. Cara, o que o Tiago está falando? Aquele que não ouvir, ele está parafraseando Jesus aqui no Novo Testamento, que é o nosso maior exemplo. Então, Tiago, várias vezes ele vai fazer essa ponte com o Antigo Testamento, mas várias vezes ele vai fazer essa ponte com Jesus. Bom, Vitão, eu vi uma linha que fala que os evangelhos eles deveriam estar no Antigo Testamento. Isso a gente vai trazer para o canal também. Né? Eu sei que essa linha cada vez mais tem tomado mais força, mas óbvio que não. Os 4 evangelhos estão ali no Novo Testamento, marcando ali depois do silêncio profético a vinda de Jesus. Contudo, eu entendo aqueles que falam sobre isso, né? Porque até Mateus 27, Jesus ele está falando para o judeu, vivendo a lei mosaica, ele está cumprindo tudo aquilo, ele era um cumpridor, e depois da sua crucificação ali, que de fato começa. Bom, entendo isso. Então, só depois de Mateus 27 que a gente começaria o Novo Testamento. Contudo, escolheram na época do concílio que eles estariam no novo. Então essa predisposição permanece, certo? Mas aqui Tiago então está fazendo uma clara menção a Jesus Cristo, quando ele fala sobre isso, aquele que ouve e não pratica. Irmão, comparado a um homem insensato. Né? Então a gente precisa praticar. E é legal porque no Antigo Testamento, a gente vai ver também em Salmo 145, deixa eu ver se eu tenho aqui, porque aqui eu tô com a NVI, então é mais fácil, tá, pessoal? Salmos, eu anotei aqui 145. Deixa eu ver. Cadê? Perdi aqui? Não. Salmo 145, exatamente. Salmo 145, versículo 16. Acompanha comigo, que fala o seguinte. Não é esse. Não é esse. Não é esse. Não é esse. Bom, o que eu tinha anotado aqui não é esse, mas enfim. Guardei a tua lei no meu coração para não pecar contra ti. O salmista também vai falar isso. Qual que é a questão que a gente precisa entender? Aqui ele vai falar da lei. Vamos chegar nisso aí então, para a gente já começar a abordar isso aqui. Deixa eu voltar para Isaías aqui, porque a gente vai falar de Isaías que vai ser muito importante, tá? Mas então vamos lá. Meus amados irmãos, estejam prontos para ouvir. Pulamos isso aqui. 22. E sejam cumpridores da palavra e não apenas ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a um homem que contempla o seu rosto natural em um espelho. Porque ele contempla a si mesmo, segue seu caminho e logo se esquece que tipo de homem ele era. Cara, já aconteceu isso com você? Porque comigo já aconteceu. Bom, li um livro da Bíblia, ou li um versículo, um capítulo que seja, sei lá, um versículo que seja. No início do dia fazendo devocional. No final do dia eu já não sabia o que eu tinha lido. E às vezes a gente está tendo isso várias semanas, vários meses, vários anos. De verdade, se você é um cristão que tem aí mais de 2 anos de convertido e não leu a Bíblia toda, sinto te informar, é preocupante. É preocupante. E aí eu vou te falar, se você é um cristão que tem mais de 5 anos de conversão,
leu a Bíblia toda, mas não sabe interpretar a Bíblia, também é preocupante. Porque você está lendo exatamente como o Tiago falou. Você chega na frente do espelho, você vê seu rosto ali, mas ao se virar e ir fazer outra atividade, ir na academia, ir para o trabalho, ir para a faculdade, ir fazer qualquer outra coisa, jogar um futebol, fazer qualquer coisa, você já não lembra mais aquilo que você leu? De nada valeu. Todas as vezes que eu leio o Tiago, eu percebo, tipo assim, a minha ingenuidade com relação ao devocional. Às vezes o devocional ele vira algo tão corporativo, né? Deixa eu dar um check aqui na minha lista de afazeres ao longo do dia, que aí fica bom. O pastor Davi Lago, ele fala uma frase muito legal, que ele fala assim, a gente acorda com o celular, aqui em Portugal é telemóvel, a gente fica o dia inteiro com ele, a gente dorme com ele, né? E no outro dia é a mesma coisa, mas a gente não gasta tempo falando com a pessoa que mais nos ama. Deus, olha, meu dia, cara, eu preciso fazer isso, 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 eu não tenho capacidade. Deus, o Senhor pode me ajudar? Hoje eu tenho uma prova, é, eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Nessa hora a gente sempre faz essa oração, né? Para a prova. Deus, eu tenho hoje um exame para fazer. Deus, eu tenho hoje uma consulta. Deus, eu preciso fazer isso. Deus, hoje meu dia foi assim, Senhor. Eu tive esse problema, mas eu consegui resolver isso. Olha, eu consegui, Pai, segurar a minha raiva, a minha ira. Deus, olha, cara, a gente não faz isso. Quando a gente trata o devocional num cenário só para dar um check, num cenário rotineiro, o Thiago está falando aqui que de nada valeu. Então você pode falar comigo, Vitão, eu leio a Bíblia, eu, eu oro, eu coloco um pad, eu coloco um louvor, de nada valeu. E isso é para todos, para mim também. Várias são as vezes, bom, vocês sabem que, né, fiz teologia e várias vezes eu estava analisando a Bíblia igual um ateu, como um documento histórico. Eu pegava a história aqui só para estudar, porque eu tinha que dar uma aula. Cara, e a verdade viva que esmaga o coração e que me faz perceber o quanto eu sou dependente de um Criador e o quão Ele é bom e a sua bondade, a sua graça, ao mesmo tempo a sua justiça e a sua maravilhosa misericórdia, eu estava deixando de lado. Isso aqui é vivo, cara. Passou vários e vários anos e permanece intacta na nossa mão e chegou até nós. Esse é o manual vivo, o manual que também permanece intacto, que revela quem Cristo é. Sem isso aqui a gente não consegue falar que a gente sabe quem é Cristo. Vitão, mas e a minha relação pessoal com Deus no íntimo? Deus, a gente só sabe aquilo, a gente só sabe algo de Deus por aquilo que ele revela a nós. Se Deus não virasse para você e falasse assim, ó, santidade é isso, 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 você não falaria santo, santo, santo no momento do louvor. Então a gente só conhece a Deus por aquilo que a gente lê. E se eu leio e logo depois disso aí eu já nem sei, eu não sei aplicar, eu não sei o que o versículo quer falar, o que ele quer comunicar, eu estou virando de costas e esquecendo a minha feição. O Thiago está falando isso aqui. Isso aqui é para mim. Obviamente que é. A gente precisa melhorar isso. A nossa capacidade de absorver aquilo que Deus ele quer para nós. Cara, quanto mais eu ler o livro que ele escreveu, Vitão, quem escreveu foi os homens, está inspirado por ele. Quanto mais eu ler, mais eu vou saber quem ele é, os seus atributos. É por isso que eu sou um defensor das Sagradas Escrituras. Todas as vezes que a gente se afasta dela, a gente se afasta de conhecer quem Deus é. Se a gente não reconhece quem Deus é, eu não sei como é a sua voz, eu não sei o que ele espera de mim, eu não sei o que ele me cobra, eu não sei o sacrifício, eu não sei por que ele. Não sei, não sei. Então a gente precisa entender isso, não é verdade? 25. Porém, é aquele que atenta para a lei perfeita da liberdade. Olha só, pessoal, que legal. Começamos a falar de algo aqui que eu gosto muito, né? As pessoas que encaminham comigo, que é a questão da lei. E a lei aqui, ele está falando a lei perfeita da liberdade. Então, olha só, Paulo já contextualizou a lei, a insuficiência da lei, a lei que Jesus não é uma lei nova, mas que ele sobe a régua, e depois Paulo vai falar da graça. Bom, a graça não invalida a lei, contudo, ela caminha paralelamente à lei. Outro assunto que a gente pode trazer aqui depois, se vocês quiserem. Mas isso aqui
como Paulo já tinha sistematizado, Tiago está fazendo algo aqui diferente. Ele está falando a lei perfeita da liberdade. Onde o Espírito de Deus está, ali há liberdade. Então é uma liberdade. Qual que é essa liberdade? Cara, é uma liberdade de entender que Jesus ele não nos chamou para religião, ele nos chamou para o evangelho. Qual evangelho? Esse evangelho que o Tiago está falando. O evangelho que a gente tem amor pelas Sagradas Escrituras, que a gente fala assim, cara, deixa eu sentar, deixa eu ouvir, cara. Quem que é esse Jesus? O que que ele fez por nós? Deixa eu entender. Por que que esse ser que era Deus, cara, sentou com pessoas assim, que na nossa ótica seriam tão ínfimas na visão do reino, e ele sentou... Cara, Jesus ele sentou com leproso, prostituta, inimigo, fariseu. Que evangelho é esse, cara? Esse é o evangelho. Esse é o evangelho que o Tiago está falando. E a gente precisa acordar. Certo? A gente precisa acordar. Então ele fala, porém aquele que atenta para a lei perfeita da liberdade e nela persevera, às vezes a gente esquece. Mateus vai falar o quê? Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Eu preciso fazer o que então? Perseverar até o fim. Já falei aqui no vídeo de Abacuque, que o pastor Márcio, né, fundador, assim, da Lagoinha, igreja essa que eu nasci e fui criado, os meus avós são de lá até hoje, da matriz que é em Belo Horizonte, não é mais a sede, mas enfim, a matriz. Ele tem uma frase incrível que eu sempre ouvi e é verdade. Não importa como começa, importa como termina. Como termina. Jesus está falando em Mateus, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Pô. Tiago está falando, aquele que perseverar nessa lei perfeita da liberdade. Não sendo um ouvinte esquecido, então não adianta pegar a Bíblia, falar que lê, sentir de Deus, Deus fez isso, Deus fez aquilo, você tirou isso do achismo da sua cabeça. Eu vejo muita coisa de interpretação absurda, louca na Bíblia, de pessoas falando, porque não se deu o trabalho de sentar e examinar as escrituras, então é só um ouvinte esquecido. Eu muitas vezes sou um ouvinte esquecido. Já falei muita coisa que eu falei, cara, a minha interpretação para esse texto estava errada, estava errada. Mas aí se a gente não perseverar em Cristo, não dá. Não dá. Mas aí o contraponto, mas o realizador da obra, este homem será abençoado em seu feito. Realizador da obra. Tiago vai falar muito sobre obra. Uma fé sem obra é morta. Por isso que é uma carta assistencialista. Jesus foi assistencialista, de certa forma, né? O apóstolo Paulo vai trazer uma ideia da justificação e uma ideia de não ser por obras para que a gente não se glorie. Mas aí quando existe um extremo que pegou e falou assim, ó, então nada depende de nós. Então a gente não precisa fazer nada. Se tudo depende de Cristo, nada depende de nós. Então a gente não precisa fazer nada. Mas a lógica, na verdade, é a seguinte: Jesus, ele foi extremamente de obras. E se ele vem para ser um testemunho vivo daquilo que a gente deveria fazer, bom, a gente tinha que estar mais atento àquilo que Jesus ele fez e àquilo que Tiago está falando. Ó, acorda aqui, esse é o Evangelho. Ó, essa é a diferença do Evangelho para a religião. Toma aí. 26. Se algum homem entre vós parece ser religioso e não refreia a sua língua, antes se engana o seu próprio coração, a religião desse homem é vã. Toma aí, Vitão. Isso aqui é o que rebenta. Isso aqui é o que quebra, pessoal. Por que ele está falando isso aqui? Muito fácil. A gente não tem um exemplo dos fariseus. Mas todo pastor cita isso, Vitão. Fariseus. Mas é verdade. Porque o saduceu, ele está vivendo uma parada que a gente vai chamar depois de niilismo. É diferente, a perspectiva do saduceu é outra coisa. O fariseu não, ele está ali incomodando, ele é chato, ele quer achar, ele vai chamar Jesus de falso, ele vai falar que ele descumpriu a lei, ele vai falar
que aquilo que ele está fazendo é uma aberração. O fariseu está ali, está ali, está ali. O discurso é incrível, um discurso moralista, né? Uma oratória convincente, um domínio da vírgula da lei. Mas a verdade é que não refrear a língua em vão é. Várias vezes acontece isso comigo e a gente precisa se atentar. Aqui Tiago está falando, irmão, não adianta também você ter um discurso incrível, você ser um cara é, super conhecedor da palavra, mas a sua língua, velho, fofoca, ira, lascívia, maldição, se só sair disso aí, irmão, desculpa, mas a sua religião é vã. Vã, que religião é essa que você está confessando? Não é, não é. Precisamos ter atenção a isso. E aí, para mim, chega no versículo auge, assim, né? A galera que anda comigo, essa semana até brincaram comigo que eu falo bastante desse versículo e eu sempre vou falar que para mim é, assim, fundamental a gente entender esse versículo. Olha só. 27. A religião pura e imaculada diante de Deus e Pai é esta: visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações e manter-se sem manchas do mundo. Olha que louco isso, olha o que o Tiago está fazendo. Aqui é uma crítica social absurda que a gente vai abordar muito ainda estudando a carta de Tiago. Mas olha Isaías 1, todos os profetas, Isaías, Miqueias, Zacarias, vão tecer críticas sociais. O rico oprimindo o pobre dentro de um cenário do povo de Deus. Isso é muito errado. Tiago vai bater muito nessa questão. E eu não estou falando aqui do rico só, pessoal, que é o rico que tem grana, é milionário. Não, estou falando às vezes daquele que ocupa uma posição social ou uma posição de cargo dentro da igreja, ou uma posição de cargo dentro do trabalho, e ele usa dessa posição para oprimir o pobre. A gente vai ver isso aí. Então, Isaías 1, capítulo 1, versículo 16. Lavai-vos, purificai-vos e tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo. Aí, olha só, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão e tratai da causa das viúvas. Isaías está quanto tempo antes? 900 anos. Tiago está fazendo um paralelo. Nada mudou, nada mudou, nada mudou, nada mudou. A religião pura e imaculada perante Deus Pai é essa: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e manter-se sem manchas do mundo. Ele começa aqui, a diferença é só que Isaías começa falando limpa, purifica, santifica. Depois cuida dos órfãos, das viúvas, do oprimido. Tiago vai inverter. Cuida dos órfãos, das viúvas e se guarde das concupiscências, das manchas, das transgressões do mundo. Aqui para mim é um versículo chave que a gente precisa entender. A religião deveria ser essa. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, e muitas vezes a gente está preocupado com outras questões que são secundárias no reino de Cristo. A questão primária no reino de Deus é essa. A graça do Evangelho, ela está nisso aqui. É servir, e eu preciso muito aprender isso. Quando eu falo isso aqui, pessoal, quando a gente está fazendo exegese de um livro da Bíblia, constantemente o Espírito está martelando, o Espírito Santo está martelando no meu coração. Óbvio, óbvio, óbvio. Nós precisamos estar cada vez mais com o ouvido atento às dores da sociedade, porque quanto a gente já ouviu da história da igreja, que a igreja ela construiu hospital, ela construiu escolas, né, na época de John Wesley, Whitefield, Savonarola, Miller. Pô, Wesley batalhou contra a escravidão. Um cristão, ele é 100% abraçado, amarrado a uma causa social, a, a, a ir contra um sistema de opressão dos órfãos, das viúvas. Sabe quantas vezes é citado órfão, viúva, oprimido e estrangeiro na Bíblia? Ou pobre de espírito? Mais de 2.000 vezes. E por que a gente está dando pauta para outras coisas que são secundárias? Talvez esse não deveria ser a nossa ótica. Eu me pergunto porque diariamente eu brigo comigo mesmo para entender, tipo assim, Deus, qual que é o evangelho mais coerente
em relação ao Senhor, né? Qual que deve ser a verdade que a gente tem que seguir, assim? Muita coisa a gente vai dar cabeçada, óbvio. Uma premissa que hoje pode ser verdade, daqui 10 anos pode não ser. E eu não estou falando da Bíblia. A Bíblia é imutável, inerrante e imutável. Por mais que alguns estão falando outras coisas aí, mas enfim, não vou entrar nisso aqui. Mas se os profetas estão falando de uma questão de cunho social, injustiça social, aí anos e anos depois vem Tiago falando sobre essa questão de injustiça social. Hoje a gente vê isso aqui, cara, igrejas mobilizando ações, conferências e tudo, e o pobre, o órfão, a viúva, a caridade, o assistencialismo tem sido deixado de lado. Eu não sei, é muito complicado. Eu gosto desse livro aqui, eu até trouxe, que é uma indicação, tá, pessoal? Eu já li esse livro 2 vezes, que é John Stott, um autor maravilhoso, maravilhoso, fala bastante sobre uma vida em sociedade. Isso aqui não é publicidade, ainda não tenho tamanho para isso. Tomara que um dia eu tenha para ganhar muitos livros, pessoal, porque o trem caro é livro, né? E o trem bom é livro também, que coisa louca. Mas olha só, John Stott, o cristão é uma sociedade não cristã, e ele vai falar de muitos assuntos assim, cara, como que a gente vive nessa sociedade? E uma das coisas que ele vai falar é que assim, para a gente viver em uma sociedade não cristã é fácil, é só servir. É só servir. É só viver aquilo que Tiago falou pra gente viver. Cara, vamos cuidar dessa galera, velho. Vamos cuidar dessa galera. Vamos tratar com a palavra branda para acalmar o furor, né? Então, pô, a galera tá oferecendo algo de ódio, um discurso de ódio, cara, vamos oferecer amor, que é Cristo. E aqui, putz, Vital, então daqui um dia você virou pacifista, daqui um dia você virou esquerdista. Pô, pessoal, sabe que a minha posição política não precisaria estar falando aqui, mas a minha posição política, obviamente, ela é conservadora, ela é de direita e não tem nada a ver com isso. Mas nós precisamos ser cristãos de verdade. E quando eu falo cristão, né, melhor do que para mim o termo evangélico, mas cristão é seguir Cristo. Gosto muito daquilo que o Douglas Gonçalves traz, é uma cópia de Jesus, uma cópia de Jesus, uma cópia de Jesus. Jonas Madureira, ele tem um livro que é O Custo do Discipulado, que pelo amor de Deus, irmão, absurdo, pessoal, outra leitura que vocês podem fazer aí. O custo do discipulado, mais parecido com Cristo. Eu quero fazer, a gente fala várias vezes, eu quero ser parecido com o Senhor, Deus, eu quero ser parecido, pô, Jesus então ele tá curando, ele tá andando, ele está oferecendo pão para aquele que não tem, é comida para aquele que não tem. Ao mesmo tempo, ele está oferecendo algo eterno que as pessoas ainda não tinham consciência do que era, hoje a gente tem. E assim, espero ter consciência do que é, né? Muitas vezes a gente olha para Jesus e fala, nossa, mas sério que Pedro traiu Jesus? Sério que, tipo assim, negou 3 vezes? Traiu não, negou 3 vezes Jesus? Eu não faria isso. Naquela época era muito difícil discernir. Hoje a gente erra por muito menos. Então, a carta de Tiago, agora a gente finaliza o capítulo 1, daí pra frente, meu irmão, é só pedreira, só pancada, falando no âmbito, ela é pastoral, ela é uma carta pastoral, né? Então é só pancada para dentro da comunidade. Então nós vamos estudar isso aí pra gente entender, certo? Mais um vídeo aqui então no meu canal. Essa semana todos os dias eu vou subir um, beleza? Amanhã o capítulo 2 e assim sucessivamente até a gente conseguir finalizar no capítulo 5. Beleza? Pessoal, tá gostando do vídeo? Tá achando legal? Tá conseguindo entender? Tive dúvida nisso aqui? Vitão, aborda mais esse versículo? Esmiuça mais isso aqui? Faz mais conexão com o Antigo Testamento? Isso eu só vou saber se vocês me derem feedback. Bom, tem algumas pessoas que já estão mandando no WhatsApp, mas pode deixar um comentário aqui também que a gente lê. E isso é muito bom. Se você curtiu, compartilhe com outras pessoas para que mais pessoas estudem isso e, assim como a gente tem feito aqui, entendam cada vez mais essa religião verdadeira, esse evangelho genuíno diante de Deus, nosso Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. Certo? Então, ative o sininho aí, amanhã tem vídeo e tamo junto. Deus te abençoe, louvado seja Deus.